Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Aqui é o professor Tamayo. Hoje a aula é muito especial, muito importante. Fala de especiação, formação de novas espécies, que pode ser parapátrica, especiação alopátrica, que é o que mais cai em vestibulares, a especiação simpátrica e a especiação peripátrica, tá? Peripátrica, simpátrica, alopátrica, parapátrica. Então vamos começar. Tá aqui, nossas aranhinhas. Elas estão vivendo no mesmo ambiente. Ok. Aqui você está vendo que eu diferenciei. Aqui você tem um ambiente A, aqui um ambiente diferente, ambiente B. Por comportamentos diferenciados, por nicho até diferenciados, ou seja, de repente você tem lá um grupo de aranhas que vão se adaptar mais no outro ambiente. Então elas vão migrar para o outro ambiente. Pronto, elas estão ocupando dois ambientes diferentes, por comportamento, tipo de alimento, enfim, houve uma separação. Às vezes aqui tem uma superpopulação, excesso, eles migram, vão embora. Mas ainda tem um ambiente aqui híbrido, onde eles vão estar se encontrando ainda. Tá? Então aqui pode e acontece encontro, acasalamento. Beleza, o tempo vai passando, as mutações acontecem, as pressões ambientais são diferentes. Elas estão ocupando ambientes diferentes e submetidas a pressões diferenciadas. Mutações acontecem. Aí aconteceu uma mutação, apareceu uma aranha diferente. Digamos agora por uma seleção natural e mutações ainda seguidas, essas aranhas elas vão tornando-se completamente diferentes da outra. Época de acasalamento já não combina mais, maturação de seus gametas, enfim, pode acontecer que por uma seleção natural, essas que surgiram por mutações, essas vermelhinhas, são melhor adaptadas. E aí a população vai se tornar diferente da outra. Agora a pergunta é, será que elas vão realmente constituir duas novas espécies? O tempo passou, só que não acontece em uma semana, um mês. Passaram-se gerações e gerações. E essas diferenças foram por mutações, recombinações gênicas, enfim, estão diferentes. A pergunta é, será que realmente são de duas espécies diferentes? Se acontecer isso, ó, essa aqui, tentar cruzar com essa, e não houver um reconhecimento, ou seja, um isolamento reprodutivo pré-zigótico, tu fala, pô, meu, sai fora, não te conheço. Não tem reconhecimento mais. Aí você pode dizer que se estabeleceu, se instalou o isolamento reprodutivo. Tá? O isolamento reprodutivo é o que confirma a especiação. Então, vamos lá. Tinha uma população só e dois ambientes. Houve uma migração para o ambiente B. Mutações aconteceram. Essas também podem sofrer mutações diferenciadas. Poderia até colocar aqui uma aranhinha verde, mas no caso, só trabalhando com essas duas populações, elas estão diferentes. Agora, será que o tempo que passou, geração pós geração, mutações somadas, acumuladas, será que foram suficientes para formar duas novas espécies? Aí a gente vai comprovar com o isolamento reprodutivo, que pode ser pré-zigótico, como eu te falei, né? Se houver um reencontro aqui, elas podem não se reconhecer mais. Fala, nossa, que coisa estranha, não te reconheço mais. Aí é um isolamento pré-zigótico. Pode ter um acasalamento. Se houver o acasalamento e formar um zigoto,
Se esse zigoto não se desenvolver, então também está confirmado o isolamento reprodutivo, porém pós-zigótico. Quando não se reconhecem, sai fora, tô fora, é pré-zigótico. Quando se acasalam e formam o zigoto, porém o zigoto fica incompatível, não se desenvolve, é pós-zigótico. Bom, agora tem uma outra especiação, que é a especiação alopátrica. A alopátrica é o seguinte: você tinha uma população inicial, olha lá, aqui você tem uma população inicial, beleza? Vamos por mais uns? Vamos. Mais população aqui, ó. Uma população inicial. Aí aconteceu na alopátrica, alô é diferente, pátria é diferente. Aconteceu um isolamento físico, geográfico, que na realidade, no ambiente mesmo, pode ser, como por exemplo o Grand Canyon, muralha da China, que tem 21 mil quilômetros de extensão, separando uma população em dois grupos, olha lá. Houve uma separação, como eu estou fazendo, ó. O isolamento geográfico separou os dois em dois grupos, separou a população inicial em dois grupos. As mutações, elas vão acontecendo. Mutações acontecem. Mutações vão acontecendo. Olha lá, tornando os indivíduos diferentes. Com o passar do tempo e a mesma história, né? Várias mutações, se acontecer de dois indivíduos daqui se reencontrarem, olha lá, está tendo um reencontro. Se acontecer isso e não se reconhecerem mais, mesma coisa, não há mais um reconhecimento, não tem mais como se reproduzir, não se reconhece, não acasalam. Então, aí fica estabelecido o isolamento reprodutivo pré-zigótico, igual aqui, né? Pré-zigótico. Se eles se acasalarem e o zigoto se formar e não desenvolver, também fica estabelecido isolamento reprodutivo pós-zigótico. Pode até nascer um filhote, um híbrido. Se esse híbrido for infértil, não der prosseguimento às descendências, às gerações, também fica estabelecido um pós-zigótico, isolamento reprodutivo pós-zigótico. Agora, na simpátrica, tá? Então, ó, não vai esquecer. Parapátrica, o que tem? Não há separação geográfica. Não há uma separação, um isolamento geográfico. Tá? Tem ambientes diferentes, mas não há uma barreira física aqui. Tá? É uma coisa só, uma região de transição. Então, na parapátrica, não há separação geográfica, eles ainda estão em contato, existe um fluxo gênico e as regiões vizinhas, mas elas são regiões diferentes. É chamada zona híbrida aqui. Aí vem na alopátrica. A alopátrica tem um isolamento físico, um isolamento geográfico. Ok. Aí vem a simpátrica. Na simpátrica, aqui você vai ter um comportamento diferente. Ó. Eles estão vivendo aqui. Tá vendo? Eles vivem aqui. Olha lá. Estão aqui. Aí, estão misturados. E há um comportamento diferente. Eles começam a ter comportamentos diferentes. Tá? Estão se diferenciando. As mutações podem acontecer aqui. Tá? Então, fala assim pro outro, meu, está muito chato, eu vou embora. Tá? O meu ciclo reprodutivo está diferente do ciclo de vocês. Está acontecendo mutações. As mutações acontecem. Então, eles vão acabar se afastando. Vão acabar se afastando. Olha lá. As mutações aqui, no caso, são bastante específicas, né? Na simpátrica. E tem uma redução do fluxo gênico aqui, bem maior, uma redução
muito maior do que a redução de fluxo gênico aqui. Aqui ainda há um fluxo gênico. Agora aqui o fluxo gênico fica interrompido na simpátrica. As mutações vão acontecendo e, consequentemente, você vai ter a especiação, caso seja confirmado a especiação por reprodução sexuada entre os dois grupos, tá? Que seria o isolamento reprodutivo. Agora vem a peripátrica. A peripátrica é assim. Está aqui o grupo, outro indivíduo, né? Aliás, de um grupo só. Tá maior aqui, ó, um grupo só. Aí tem uns carinhas diferentes. Mas veja, eu vou pôr bastante areinha preta. Olha lá. Tem bastante aranha preta. Então você tem um grupo aqui grande, vamos pôr mais. Um grupo grande, uma população grande. Aí essas que estão diferentes, elas vão embora. Vão ficar periféricos aqui, ó. Vão para a periferia. A outra também. Então, o que caracteriza a peripátrica é exatamente isso. Você tem uma população inicial grande, e aí eles ficam isoladas em áreas menores, ó. Tá vendo? Uma área maior e uma área menor. Isso é típico da peripátrica, ele fica na periferia. Só que, por exemplo, é muito comum ilhas. Tá? Então, digamos aqui é uma ilha, elas foram para lá, migraram, foram para a ilha. Então, aqui eles vão causar o chamado efeito fundador. Vão acabar aumentando com o passar do tempo, fundando uma nova população. Mas no início você tinha uma região pequena na ilha. Uma região pequena, e aí com indivíduos com uma população pequena. Mas com o passar do tempo, essa população foi se adaptando muito bem e aumentou a população. A área não aumenta, mas a população aumentou. É o chamado efeito fundador. No começo tinha 100 indivíduos, agora você tem 10 mil indivíduos. Tá? Então, na peripátrica, eles estão com uma população grande numa área grande, e aí eles migram, por exemplo, para uma ilha, migram poucos, se adaptam perfeitamente e aumenta a população com o passar dos anos. Isso se chama um efeito fundador. Então, repassando. Parapátrica, não há separação geográfica, ainda existe um contato, um fluxo gênico, regiões vizinhas, mas eles começam a ficar distantes. Essa região onde há um fluxo gênico é chamado de zona híbrida. Aí vem a alopátrica, que tem um isolamento geográfico. A simpátrica, vivem juntos, mas acabam por mutações, estabelecendo aí um ciclo reprodutivo diferente, mutações muito específicas, e aí, finalmente, a peripátrica com efeito fundador. É nóis. Tchau, pessoal. Tudo de bom e até a próxima.